Oi pessoal, eu sou a Aline do canal Clareia e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Cordeiro. Desde já agradeço todas as interações, os likes e também as inscrições no canal. Abraão e seu filho Isaac estão andando juntos. Isaac carrega a lenha e Abraão carrega o fogo e a faca. Em dado momento, Isaac pergunta aonde está o cordeiro para o sacrifício e Abraão responde que Deus proverá. Eles chegam então ao monte que o Senhor indicou na terra de Moriá e Abraão então constrói um altar ali, coloca a lenha por cima e amarra Isaac colocando no altar em cima da lenha. Nesse momento ele pega a faca e está pronto para sacrificar o seu filho ao Senhor. Então ele ouve uma voz dizendo para ele não machucar o menino. Quando ele olha em volta, ele vê ali preso nos arbustos pelos chifres, um cordeirinho. E esse cordeiro, então, substitui Isaac no sacrifício ao Senhor. Passa um tempo, o neto de Abraão, chamado Jacó, chega ao Egito com sua família. Eles estão tentando escapar da fome. Nesse momento, José é governador do Egito e ele prepara sua família, então, para conversar com o faraó. Ele diz, então, que o rei egípcio vai acabar perguntando para eles sobre qual é o trabalho deles. Ele diz, então, que ser pastor de ovelhas é a abominação para os egípcios. E é dessa forma que os descendentes de Abraão chegam ao Egito. Eles são pastores. Passa um certo tempo, essa família vai se tornando cada vez mais numerosa, a ponto dos egípcios passarem a temê-los. Então, depois de muito tempo no Egito, um homem que havia sido criado na própria corte comete um crime muito grave a ponto de ter que fugir. E ele foge então, mas acaba se tornando pastor de ovelhas ali. E foi enquanto cuidava das ovelhas do seu sogro que ele teve um encontro com o próprio Deus. Esse homem se chamava Moisés. E o Senhor então passa a falar através dele e passa a fazer sinais e maravilhas também através dele, com o intuito de que o povo de Israel fosse liberto do Egito. Então acontecem diversos sinais no Egito, todos preditos pelo Senhor através de Moisés. E nessa última praga, desse último sinal, seria a morte de cada primogênito na terra do Egito. Mas foi dada a seguinte ordem para o pai de família israelita. Ele deveria escolher um cordeiro no 10º dia e deveria guardá-lo até o 14º dia, quando ele seria então sacrificado. E ele pegaria então um pouco do sangue do cordeiro e passaria nos batentes das portas. Então naquele dia o anjo da morte passaria no Egito, mas se ele encontrasse o sangue do cordeiro, esse seria um sinal de que ali não haveria morte. Muito tempo depois, um rapaz da tribo de Judá estava pastoreando suas ovelhas quando ele foi chamado. Naquele dia ele foi ungido por Samuel. O seu nome era Davi. Naquela época, seus irmãos estavam na guerra lutando pelo rei Saul contra os filisteus. Então o pai de Davi ordenou que ele fosse até o arraial, até o acampamento israelita e levasse mantimentos e também trouxesse notícias sobre seus irmãos. Ele acordou bem cedo e deixou alguém cuidando das suas ovelhas e foi fazer o que seu pai havia ordenado. E quando ele chegou lá, ele viu os dois exércitos, o exército filisteu e o exército de Israel, se colocando em posição de combate. E é nesse momento que aparece um filisteu desafiando os israelitas para um combate singular. Mas ninguém tinha coragem de aceitar aquele desafio. Muito pelo contrário, eles fugiam apavorados. Isso porque Golias, o campeão filisteu, tinha quase 3 metros de altura e era muito experimentado na guerra. Então, por isso, esse desafio acabou durando 40 dias. Quando Davi viu aquilo, ele foi então se apresentar ao rei Saul pedindo para ser o campeão pelos israelitas. Diz então que, como pastor, ele já enfrentou o leão e o urso, salvando assim as suas ovelhas. E ele disse que faria a mesma coisa com aquele filisteu. Então ele se prepara e no final das contas ele pega apenas as suas coisas de pastor. O seu cajado, ele escolhe também 5 pedras lisas num ribeirão ali, que ele coloca dentro do seu alforje. E ele pega também a sua funda e surpreendentemente ele vence o combate singular. O pastor Davi mais tarde se torna o rei Davi. Em determinado momento ele escreve um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 23, que diz: "O Senhor
é o meu pastor. Ele compara Deus a um pastor, aquele que conduz, que guia, que trata com carinho, que alimenta, que protege o seu rebanho. E mesmo nos caminhos mais sombrios, o pastor está ali. Muito tempo depois, um descendente do rei Davi, da tribo de Judá, chamado Jesus, diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E é exatamente aí que um pastor se transforma em um cordeiro. Ele nasceu, cresceu, viveu, andou, conviveu com as suas ovelhas e se ofereceu em sacrifício por elas. Como disse o profeta Isaías, todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido, mas o Senhor fez com que ele sofresse o que nós merecíamos sofrer. Como um cordeiro conduzido para o matadouro, ele não abriu a boca. Foi assim que ele mesmo ofereceu a sua vida em sacrifício no nosso lugar. Então, nós não fomos resgatados com prata ou ouro. O preço do nosso resgate foi muito mais alto. Foi o precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Então, o sacrifício de Jesus é um sacrifício de substituição. Assim como o cordeiro substituiu a vida de Isaac, assim como o cordeiro substituiu a vida dos primogênitos lá no Egito, a vida do Senhor Jesus, do próprio Deus, substituiu a nossa vida. Mas esse cordeiro não permaneceu morto. Ele ressuscitou. E um dia, toda criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra, todas as criaturas do universo cantarão. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. E um dia, finalmente, ele encontrará a sua amada noiva. Bom, essa é a história de um pastor que um dia se tornou como uma de suas ovelhas, se tornou um cordeiro e foi sacrificado para que nós pudéssemos viver. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.